Uma lancha pirata é uma das coisas mais difíceis de serem encontradas por uma marinha na Terra. É pequena, é rápida, navega baixo em um vasto oceano. E contra o vai e vem interminável das ondas, ela mal aparece no radar. Por décadas, essa quase invisibilidade foi a melhor arma dos piratas, porque você não pode parar o que não consegue encontrar. Mesmo com sensores avançados, um navio de guerra a 30 quilômetros pode não ver o único barco que importa. E então os piratas descobriram o drone. Um quadricóptero barato comprado em loja dá ao pirata algo que ele nunca teve em toda a história da pirataria. Olhos a 300 metros de altura, um periscópio capaz de espiar além do horizonte e observar alvos distantes, enquanto o barco segue oculto na imensidão da água. No papel, é a atualização perfeita, a vantagem definitiva. Também é a decisão mais idiota que um pirata pode tomar, porque no momento em que aquele drone é ligado, ele deixa de ser um periscópio e vira um sinalizador. Para pilotar e assistir ao vídeo que ele transmite, o operador precisa encher o ar com sinais de rádio, e nessas águas todo mundo está ouvindo. O drone que deveria tornar os piratas invisíveis está prestes a gritar a posição exata deles para cada navio de guerra e cada avião de patrulha no Golfo. Veja, quando os piratas passam a usar drones, não ficam mais difíceis de capturar, mas sim mais fáceis. Imagine isso ao amanhecer no Golfo de Aden. Em algum lugar na neblina, uma nave-mãe, um navio maior, a base flutuante dos piratas, está em uma movimentada rota de navegação e deixa um pequeno bote deslizar silenciosamente de seu lado. Antigamente, esse bote começaria agora a pior parte do trabalho. Longas horas expostos patrulhando, queimando combustível, caçando um alvo no horizonte e rezando para que uma patrulha da marinha não os encontrasse primeiro. Procurar no oceano a partir de um pequeno barco é como vasculhar um estádio olhando por um canudo. O bote desliga o motor e fica parado quase invisível, um único ponto em 1000 milhas quadradas de água. E um homem levanta um drone do convés e o envia subindo para o céu ao amanhecer. Agora eles podem ver. A câmera do drone transmite vídeo ao vivo para um tablet no bote, e de repente os piratas têm uma visão panorâmica da rota marítima. Eles encontram um navio. Eles aproximam o drone para observar. Não olham apenas para o navio, mas o analisam. Ele navega baixo na água com o convés próximo, o bastante para alcançar com uma escada? Onde estão os guardas e onde não estão? Há arame farpado nos trilhos e existem brechas nele? A popa tem um ponto cego que a tripulação não consegue vigiar? Há seguranças armados a bordo e onde eles estão posicionados? Um drone inspeciona tudo isso de cima, em minutos, a quilômetros de distância sem nenhum risco. Se o navio parecer difícil demais, os piratas recolhem o drone, economizam combustível e esperam por um mais fácil. Se eles encontrarem uma fraqueza, eles têm um plano, e o drone pode até permanecer no ar durante o ataque, observando as manobras do navio e guiando o barco para o ângulo perfeito. É, à primeira vista, uma vantagem real. Um multiplicador de força barato e descartável que transforma um barco cego em uma equipe de reconhecimento. E é exatamente nesse momento que tudo se volta contra eles. Comece pelo alvo que eles escolheram. Na ponte daquele navio porta-contêineres, a vigilância não está dormindo. O navio está navegando dentro de um corredor de trânsito recomendado. O plano de segurança está ativo. A cidadela está pronta. A tripulação está treinada. Um vigia percebe primeiro um ponto escuro contra o sol nascente. Pequeno demais e rápido demais para ser um pássaro, pairando a 1000 metros da popa. Ele levanta os binóculos e lá está, um quadricóptero imóvel no ar apontado diretamente para o navio. Um barco de pesca pode ser apenas um barco de pesca. Um drone pairando sobre um navio mercante em uma zona de pirataria significa uma única coisa: o início de um ataque. Não há motivo inocente para ele estar ali. Então, no momento em que é avistado, isso joga contra os piratas duas vezes. Primeiro, ele avisa a tripulação exatamente o que está por vir enquanto o bote ainda está além do horizonte, transformando uma surpresa em um aviso. O navio acelera, começa a fazer mudanças de curso bruscas e imprevisíveis e prepara suas defesas. E em segundo lugar, o capitão faz uma ligação que os piratas nunca poderão desfazer. O sinal de socorro é enviado. Nesse instante, um problema de um único bote se torna um problema para toda uma força-tarefa multinacional. Os piratas ampliaram seu campo de visão por alguns quilômetros. O navio mercante acabou de alertar uma rede que vê tudo. Depois vem a parte que os piratas nunca entenderam sobre seu novo brinquedo. Esse drone não pode funcionar em silêncio. Para enviar seu vídeo de volta para o tablet, ele precisa transmitir e receber sinais de rádio.
constantemente o tempo todo em que está voando. Cada navio de guerra e cada aeronave de patrulha marítima nessas águas carrega equipamentos feitos para um único propósito: ouvir o espectro eletromagnético e identificar as coisas que estão escondidas nele. Drones comerciais transmitem em frequências conhecidas e comuns. Para um receptor naval, um drone não é um batedor furtivo. É um farol transmitindo um sinal constante que diz: "Aqui estou eu". Lendo a direção e intensidade do sinal, um operador em navio de guerra ou avião de patrulha pode obter um rumo direto para o drone e seu controlador. Os piratas pensam que estão em vigilância silenciosa. O que eles estão realmente fazendo é levantar um transmissor de rádio no meio de um oceano vazio e transmitir sua localização para os sistemas de escuta mais sofisticados do planeta. Lançar e recuperar o equipamento só piora as coisas. O bote precisa desacelerar ou parar. Eles vieram procurar uma agulha no palheiro. Em vez disso, eles colocaram fogo no palheiro e ficaram ao lado da chama. Então a caçada se inverte e a primeira coisa que chega não é um navio. Quando esse chamado de socorro chega, um navio mercante relata um drone sobre seu convés. O Comando Naval Regional tem uma ferramenta feita exatamente para esse tipo de situação: o P-8A Poseidon. Ele parece um avião comercial comum porque é mesmo. Um Boeing 737 militarizado, mas está equipado de ponta a ponta com sensores projetados para encontrar coisas na superfície e debaixo do oceano. Ele pode ficar horas no ar e cobrir grandes áreas do mar. Seu radar de superfície é ajustado para detectar pequenos contatos em meio ao ruído das ondas. Sua torreta de câmera pode identificar barcos a quilômetros de distância. Ele usa o mesmo equipamento de localização já descrito, podendo voar em padrão de busca e localizar o sinal de controle do drone. A aeronave voa na direção das transmissões do drone. Lá dentro, em consoles escurecidos, a equipe de missão trabalha no problema em etapas. O radar encontra a lancha parada em meio ao ruído do mar. Um operador direciona a torre da câmera para esse retorno e aumenta a ampliação. E uma mancha na tela se transforma em um barco, homens a bordo, e então os detalhes que decidem tudo: tambores de combustível extra amarrados ao convés, uma escada de abordagem, o formato inconfundível de armas. A equipe conta as cabeças e compara a imagem com o perfil de um grupo de ataque pirata, e a classificação retorna rapidamente. Antes, os piratas usavam seu drone para localizar um navio. Agora, a Marinha o utiliza para achar os próprios piratas. Os homens no bote talvez nem saibam do avião acima, que circula a quilômetros de distância em altitude, observando tudo o que fazem. Assim que aquele bote é identificado positivamente, o P-8A para de procurar e passa a coordenar. Ele passa a posição exata, o rumo e a velocidade do bote para o comandante da força-tarefa por um canal seguro, e então simplesmente permanece sobrevoando e observando, servindo de olhos para o que vier a seguir, mesmo que esse algo ainda esteja além do horizonte. E o que vem a seguir geralmente é um helicóptero. Guiado diretamente até o bote pelo Poseidon, um Seahawk 60R decola do convés de um destroyer e reduz rapidamente a distância. Ele tem seu próprio radar e sua própria câmera infravermelha, então encontra e trava o bote por conta própria. A torre acompanha o barco a mais de 1 quilômetro de distância, enquanto os pilotos voam baixo sobre a água, e então ele simplesmente chega, e a chegada é todo o objetivo. Um helicóptero militar voando baixo sobre um bote pirata é um argumento que encerra a maioria dos ataques antes mesmo de um tiro ser disparado. A tripulação pode chamar o barco e mandar que se afaste. O helicóptero está armado. Um atirador de porta pode disparar tiros de advertência à frente da proa para mostrar sua capacidade. Na tela do sensor do navio é possível assistir isso em tempo real. O bote diminui a velocidade e faz uma curva brusca, interrompendo sua aproximação e abandonando o alvo que passou a manhã inteira observando. Porque agora os piratas têm um problema de matemática com única solução: não podem fugir ou enfrentar um helicóptero. O drone que deveria dar vantagem a eles acabou guiando a aeronave de um navio de guerra diretamente até eles. O desfecho agora é quase uma formalidade. Uma equipe de abordagem se aproxima em um barco de casco rígido, armas em punho, e os homens no bote, que há uma hora eram os caçadores, levantam as mãos. Eles são desarmados e detidos. As armas e as escadas são embaladas como evidência, assim como o drone e seu controle,
que é a ironia final. A coisa que os piratas usaram para caçar seu alvo agora é a prova mais forte contra eles. A memória dele pode conter vídeo de toda a perseguição ao alvo, o navio, a aproximação, o plano, e o controle está diretamente ligado ao operador que o pilotou. Em um tribunal, isso não é uma acusação vaga. Esta é a gravação do crime com as digitais do réu no controle remoto, periscópio, sinalizador e confissão. Tudo em um único quadricóptero barato apreendido no convés de um navio de guerra que os piratas nunca viram chegar. A máquina que encontra e rastreia um bote no oceano aberto é real. Ela opera nessas águas todos os dias e nós a vimos em ação. Em novembro de 2023, no Golfo de Aden, um petroleiro chamado Central Park enviou um pedido de socorro. Homens armados haviam subido a bordo. Ela era um navio de bandeira liberiana transportando uma carga de ácido fosfórico. Sua tripulação fez a única coisa que mais importa. Eles se trancaram na cidadela, a sala blindada de pânico do navio, e negaram aos atacantes o único prêmio que valia a pena ser levado. Uma coalizão respondeu. O destroyer USS Mason, junto com navios aliados da Força Tarefa de Combate à Pirataria e aeronaves sobrevoando, se aproximou e exigiu a liberação do navio. Os 5 atacantes desistiram da tripulação inalcançável, embarcaram em um pequeno barco e fugiram para a costa do Iêmen. O Mason os perseguiu em mar aberto até que não tivessem mais para onde ir, e eles se renderam. Tripulação segura, atacantes sob custódia. O sistema em camadas, uma tripulação preparada, uma rede que respondeu e um navio de guerra que perseguiu a ameaça até o fim, cumpriram exatamente seu propósito. E então a noite trouxe o detalhe que mostra que tipo de oceano é esse agora. Enquanto Mason concluía o resgate, 2 mísseis balísticos foram lançados do Iêmen controlado pelos Houthis contra o destroyer e o petroleiro. Eles caíram no Golfo de Aden a cerca de 10 milhas. Navio de guerra passou a noite resolvendo um problema antigo. 5 homens em uma lancha foram atacados por mísseis balísticos durante a ação. As ameaças nessas águas agora vão desde a coisa mais antiga no mar, homens armados em um pequeno barco, até mísseis antinávio disparados por uma força apoiada por um Estado. E esses ataques com mísseis não são pirataria, são um problema militar completamente diferente. Captar o sinal de rádio de um quadricóptero em meio ao ruído é a mesma disciplina de guerra eletrônica que captar o radar de guiagem de um míssil. Cada hora que as marinhas passam aprendendo a derrotar drones e mísseis no Mar Vermelho, aprimora a mesma habilidade usada para capturar um pirata com um transmissor no escuro. Por isso, o drone muda menos do que os piratas esperam. Eles estão apostando que uma câmera barata pode mudar o equilíbrio da informação a seu favor, mas a informação funciona nos 2 sentidos, e eles estão levando um transmissor comprado no shopping para uma luta contra os melhores sistemas de escuta já feitos. A nave-mãe, o bote e agora o drone, contra uma rede de tripulações mercantes, centros de relatório, aviões de patrulha, helicópteros e navios de guerra que já estão conectados e já estão esperando. Cada camada dessa rede tem uma função, e o drone ativa todas elas ao mesmo tempo. Ele avisa o navio, alerta a força-tarefa e destaca o bote que o lançou. Uma ferramenta que faz o trabalho do inimigo não é vantagem, mas um presente. O drone do pirata lhe dá olhos além do horizonte. Ele só nunca para fazer a única pergunta que importa. Se ele pode vê-los a 8 km de distância, quem mais pode vê-lo?